E aí, tudo jóia? Esse é mais um programa de Papo pro Arco. Vamos dar sequência nesse programa na grande entrevista que você já acompanhou no programa 1 com o Dr. Henrique Viana de Amorim. Ele que é presidente do Conselho de Sócios da Fermentec e um dos fundadores. Lembrando que no primeiro programa nós focamos e falamos muito da questão da infância, da superação da asma, enfim, dos primeiros trabalhos. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais na fase do colégio, das pesquisas, do estudo com engenharia agronômica e principalmente vamos falar, inclusive, já da formação da família, dos trabalhos, das viagens, dos congressos. Tem muita história boa para a gente trazer para o nosso ouvinte, né, Armando? E hoje tem o arco, né, Edinho? Nesse programa nós vamos ter Primeiro o não tinha o arco. álcool, tinha o café. Agora temos o álcool, a cachaça e da Exalc ainda, porque o início da carreira do Amorim foi toda na Exalc, né? Exatamente. Nós vamos conversar bastante aí sobre esse início da carreira. Seja bem-vindo, vem com a gente de Papo pro Arco. No primeiro programa, nós conversamos muito sobre a questão da família do Dr. Henrique, da infância, e nós falamos do pai, que era médico, e o Dr. Henrique é engenheiro agrônomo de formação na Exalc. Está aqui, como o Armando já apresentou, a cachaça da Exalc, representando esse momento. E eu acredito que para o senhor chegar na agronomia não deve ter sido muito fácil, Dr. Henrique. Rolou uma pressão ali do pai, alguém te ajudou, te influenciou. Como foi não ser médico em Ribeirão Preto e se tornar um engenheiro agrônomo em Piracicaba? Pois é. Foi difícil. Foi difícil. Foram muitos anos, né? Meu pai era médico, tinha uma boa clínica em Ribeirão e queria, né, que eu seguisse os passos dele. Médico otorrino, né? Como o senhor comentou. Ele não forçou a barra para eu ser otorrino. Primeiro ele queria que eu entrasse na medicina, né? E aí queria que eu fizesse medicina na Bahia. Mas meu avô queria que eu trabalhasse mais com ele lá, queria nas comprar uma fazenda de cacá, de borracha em Una. E aí no fim meu pai falou, nossa, ele vai para lá para tomar conta de fazenda, ele vai ser médico, né? Ou seja, o avô tentou ali... ele e meu tio. Ajudando ali para... Aí, então, no fim, ele falou, você não quer fazer medicina no Rio de Janeiro? Pô, o Rio de Janeiro, nessa época, era... O senhor gostava de festa? Eu gostava de festa. Rio de Janeiro, praia, Rio de Janeiro, praia, temperatura. Não falou outras coisas também, tudo, né? Então, eu falei, não, e morar em Copacabana, quer dizer... E naquele tempo não tinha assassinato, não tinha nada. Você ficava até 4 horas da manhã ali nos barzinhos, tudo, e sem problema nenhum, né? O senhor topou essa proposta aí? Aí eu topei. Aí eu fiquei 1 ano fazendo cursinho lá, mas estudei, aprendi muito, principalmente química. Foi aonde eu gostei mais de química e me ajudou bastante depois, né, na minha vida adulta aí. Bioquímica eu aprendi lá. Essa época lá de cursinho de medicina no Rio de Janeiro, o senhor conheceu ali os pontos turísticos, frequentava também festas ali com o pessoal, além de estudar, morou em República também lá para estudar com os amigos. Como que foi essa época no Rio de Janeiro? Sim, eu morei num apartamento com mais 4, numa kitnet, né? Nós morávamos 4 no meu... Na Kit em Copacabana. Quarto. Um era colega mesmo, estava fazendo cursinho, e os outros 2 já estavam fazendo medicina, né? Um no 2º, outro no 3º ano. E esses 3 eram de São Joaquim da Barra. Um deles, já amigo há muito tempo. Então, eu aprendi muito, foi um negócio muito agradável. E também aprendi a viver, né? Sozinho, foi a primeira vez que eu vivi fora de casa, né? Isso foi todo um ano ali no Rio de Janeiro. E nessa época, além da questão do cursinho, teve alguma história assim marcante, engraçada para a gente relembrar para o nosso ouvinte? Bom, história sempre tem, né? Mas teve uma que me marcou, né? Marcou bastante? Marcou bastante. Você quer que eu conte? Eu gostaria. Então tá bom. É o seguinte, em cima nós morávamos no 1º andar. No 2º andar, morava uma mulher com um cara lá.
E um dia lá eles brigaram e ela pulou de lá e caiu. E se machucou um pouco, né? Bom, o que esses caras, colega meu, fizeram? Parceiro. Eles arrumaram um papel timbrado da delegacia e me colocando lá que eu tinha que apresentar lá para o delegado tal, relativo a essa senhora, tentativa de suicídio. Eu falei, meu Deus, não tem nada que ver com isso, tá, né? Bom, aí eu fiquei louco, falei, não é possível, pô. O senhor Aí encontrava eu não vou. O senhor conhecia ela de vista ali do prédio, encontrava ela ali no prédio, mas de vista. É isso mesmo. Só isso, nunca tive o pessoal bolou já. Nada. E foram os dois mais velhos, né? Eu fiz o seguinte, eu sumi, fui para a casa da minha madrinha, que morava na Tijuca, e falei para eles que eu ia para a fazenda de um amigo meu em Mato Grosso. E sumi. Aí eu encontrava no cursinho com esse amigo meu. Mas esse amigo meu não falou nada para eles. Então, aí eu falei assim para ele, olha, vamos levar esse negócio mais para frente, porque eu tinha ficado muito chocado, né? Eu fiquei chocado mesmo, né? Com o negócio e tudo. Imagina a sua situação, Armando. Molecão, morando fora de casa. Pelo amor de Deus, é a primeira vez, né? Dar esse negócio. E aí, deixou passar um tempo. Aí eu falei, bom, então o negócio é parar com esse negócio, porque não vai dar. Aí o Joaquim falou tal, e aí nós voltamos e tudo. Mas eles ficaram preocupadíssimos, chegaram a ligar pro meu pai só, e meu pai não sabia de nada. Aí tive eu que ligar pro meu pai, falei, não, meu pai, é tudo gozação, é brincadeira, eu não estou perdendo aula, não. Meu pai, tá perdendo aula. Não estou perdendo aula. Isso durou quanto tempo, doutor? Durou 2 semanas, né? 2 semanas, mas foram 2 semanas. Mas foi legal, aprendi. As historinhas boas também. Tá vendo, pessoal? Todo mundo passa por dificuldade na vida. O importante é saber como lidar, né, doutor? Essa é a diferença, Armando. Fala, Armandão. Não, o pior é que hoje lidaria de outra forma, né? Isso que é interessante da evolução do ser humano. Exatamente. Né? A maturidade e tudo mais. O senhor estudou por 1 ano no Rio, prestou vestibular, mas não conseguiu passar para medicina. Eu prestei na Praia Vermelha e não consegui passar. Praia Vermelha é em Salvador? Não, Praia Vermelha é no Rio. Eu não fui para Salvador. E depois eu prestei na Imaniniana. Você fazia o exame, se passasse, ia para o outro. E eu fui. E eu ligava toda noite pro meu pai, né? Falando, como é que você foi? Eu falei, foi, deu. Passava. Vocês foram várias fases assim de... No último, e eu não ficava nervoso, porque eu falei, repetir, vai embora, né? E no último, física, é uma das que eu mais sabia. Repeti, fiquei nervoso para burro e repeti. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Fermentação agradece, viu, doutor? Nossa, o senhor ter passado. Com toda certeza. Isso aí eu sei o que estão falando. Viu? E aí o senhor voltou para Ribeirão Preto? Aí voltei e aí fiz cursinho novamente. Mas aí já tinha tirado da cabeça a medicina ou o pai ainda estava? Não, o pai ainda lá. E ainda prestei em Uberaba. Mas também, graças a Deus, não entrei. Aí eu prestei agronomia e entrei direto. Entrou bem posicionado na Exalc? Terceiro. Estudou 1 ano no Rio, mais 1 ano em Ribeirão Preto. Porque a agronomia era mais fácil do que medicina. Medicina, o número de candidatos para vagas era muito maior. Mas teve um lance também do seu pai falar, quando você quis fazer medicina, quando o senhor quis fazer medicina... Não, eu quis fazer agronomia. Foi. Como é que foi essa... Ele virou para mim e falou assim, você vai fazer esse exame lá. Se você não entrar na agronomia, você vai se virar, porque eu não vou te sustentar mais. Eu falei, tá bom. E foi nessa época aí que o zoológico também sumiu de lá e... Que o zoológico, o pessoal deu fim no zoológico que o senhor tinha em casa. Quando eu saí, já deram fim nele. Quando o senhor foi para o Rio... Rio já acabou. Já acabou com o zoológico. Os passarinhos, galinha de briga, tudo, acabou tudo. E essa época de Exalc, o senhor chegou, o senhor já contou um pouco pra gente da questão dos primeiros trabalhos, né?
do café, que a gente falou muito no programa passado, né? Do cacau, do café. Além dessa questão dos trabalhos profissionais, aí da iniciação científica, né? Vamos dizer assim, o que rolava naquela época da Exalc? O apelido do doutor Henrique naquela época, morava em República. Como foi vir para Piracicaba para efetivamente estudar na Exalc? Não, é o seguinte, quando eu fazia cursinho, então não tinha cabelo rapado nem nada, né? E eu tinha um bigodão. Então, parecia daquele Pepe Legar mesmo, né? Aquele mexicano. Então ficou Pepe. O apelido da Exalc era Pepe. Pepe. E essa época da Exalc, o senhor, além de estudar, participou de movimento estudantil, comissão de formatura, enfim. O senhor, como gostava de festa, aproveitou também essa época para festar. Para festar ou não? Não, nem dúvida. Você não tira um vício desse, né? Não, em primeiro lugar, eu fui presidente da comissão de formatura, né, durante 4 anos. Só não fui durante o último ano, que eu estava querendo ir para os Estados Unidos, tinha que estudar muito inglês e tudo, e coisa, e não dava. Mas durante 4 anos, eu fui presidente da comissão de formatura e nós iniciamos bailes na escola, porque a sociedade de Piracicaba não ia nos bailes lá, porque uns anos no passado fizeram uma sujeirada lá, né? O pessoal... Estava meio queimado os bailes. Urinava no meio do salão. Quer dizer, então a sociedade não ia mais em baile da agronomia. E aí vocês começaram a fazer os bailes? Aí nós começamos com as amizades e tal, no começo ia ser resgatar. E aí fizemos um baile no Templo dos Luiz de Queiroz. Era todo mundo fantasiado daquele tempo. Fizemos um coreto no meio do salão e convidamos a Madame Leitão, que eu tinha um dos colegas meus, aprendeu a dançar com essa Madame Leitão em São Paulo, que era da alta sociedade, lá todo mundo ia aprender a dançar com ela. Né? E ela veio só. Ela veio e aí ensinou a fazer uma quadrilha, tudo, né? Então foi um baile, assim, um estouro. Deu aula para vocês também ali, para vocês dançarem. Saiu no Estadão, na Folha de São Paulo, legal. Tudo. E fizeram mais bailes depois aí como esse. Aí fizemos mais um baile, a Caipira, que é Templo de São João, esse negócio. Então começou a voltar. Que bom. O pessoal, a sociedade, a frequentar os bailes da escola. E essa época o senhor morava em República aqui? República. Eu sempre morei em República. Sempre em República. Rio de Janeiro, aqui. Chamava São Quentinho. São Quentinho. Quentinho. É o nome daquela prisão lá eu não sei se era Alcatraz ou na Califórnia lá, que teve aquele preso da luz vermelha que matava a gente, mas ele escreveu um livro e ficou muito famoso, né? E ele era preso, foi preso na São Quentinho. Então nós colocamos o nome de São Quentinho. O senhor fundou também a República ou não? Já Sim, existia? Não. Foi eu, o Eugênio Duval, faleceu ano passado, chamava Gordo, o Maria Mole, que hoje ele está na secretaria, não sei do que, lá em Brasília. Até íamos nos reunir agora. O Hélio Kitagawa, de São Paulo, é agricultor. E os outros faleceram. O Paro, que era de Colina, e tinha mais um outro, que era de São Paulo, já morreram metade, só tem 3. E todo mundo fazia agronomia? Todo mundo fazia agronomia. Tudo no mesmo ano ou não? Tinha 4 que eram no mesmo ano e tinha 2 que não eram. Legal. Tinha um que era mais adiantado e o outro que era mais Essa época de República, acredito que o senhor também tenha aprendido muita coisa, né? Nossa. Que morar sozinho, cuidar da casa, e finanças, e daqui despesa. Então, cada mês era um que tomava conta da caixa, né? Para não ficar só na mão de um, cada um, para aprender a mexer fazer as compras, tudo, né? Dinheiro. E eu fui secretário do centro acadêmico também, né? E a minha república era na frente do centro acadêmico, do centro acadêmico novo, né? Mas quando eu vim, era um casarão velho perto da praça. Onde era o Cumurba, que caiu, era pegado ali com o Cumurba. E depois... A Praça José Bonifácio, ali no centro. Praça José Bonifácio. No centro. E aí, depois, nós tínhamos terreno lá, que ganhamos num negócio público lá, o nego faliu, não sei o que era, nós entramos e ganhamos terreno. E para construir? Eu fui um dos caras que ajudei a construir. Fomos em São Paulo, pegamos uma lista dos exalquianos
e que tinham dinheiro, principalmente grandes firmas em São Paulo, foram pedir dinheiro para construir. Construímos o centro acadêmico. Esse Comurba, só aproveitando, fugindo um pouco, mas esse Comurba, eu lembro da minha mãe contando. Minha mãe morava aqui em Piracicaba também, antes da gente passar dela ir para Saltinho, de casar. E foi um prédio aqui em Piracicaba que aconteceu uma tragédia, né, doutor? Ué, o prédio caiu no centro da cidade, onde é a Caixa Econômica hoje. É. Era um prédio de 10 andares. Caiu do nada, assim? Não teve... Não, até hoje não se sabe, mas que o prédio caiu. Voltando para essa época da Exalc, né? O senhor comentou com a gente dos trabalhos, né, do café e tal. Depois que o senhor se formou, o senhor ficou na Exalc, foi para os Estados Unidos, foi fazer mestrado. Qual foi a sequência depois da formatura na Exalc? Então, eu trabalhava com o Malavolta e o Paulo Agui. Já eram com as pesquisas aí do café e tal. Tudo. E aí, o Malavolta me convidou, porque antigamente era catedrático e ele que mandava. Ele convidava o cara, não tinha concurso. Ou seja, o pessoal era convidado para seguir como professor. Ele me convidou para ficar no departamento. E eu, como sou muito transparente, muito honesto, eu virei para ele e falei assim, olha, eu não sei se eu quero ficar... Eu gostaria de fazer o mestrado, mas não sei se quero ficar na Exalc. Aí ele falou, olha, então, vou fazer o seguinte, eu preciso saber que eu tenho um departamento para tocar. Se na volta, você decide, se você quiser ficar, o lugar é seu, se não, tudo bem. E me arrumou uma bolsa, como a bolsa era muito fraca, porque eu não era da escola, porque os outros que foram fazer mestrado lá já eram professores da escola. Então acumulavam o dinheiro da Exalc mais o da bolsa. E eu não tinha o dinheiro da Exalc. Então ele me arrumou mais um dinheirinho da OEA, que ele era lá da comissão. Então eu fui fazer o mestrado em São Paulo. E nos Estados Unidos? Estados Unidos, na Ohio State. Aí o senhor ficou quanto tempo lá? 2 anos? Fiquei 2 anos. Aí depois, quando retornou... Aí eu retornei em janeiro, já fui contratado como professor. Comecei a dar aula em março. Nessa época passou na cabeça do senhor trabalhar em alguma empresa? Foi convidado para algum trabalho? Então, quando o senhor se formou no mestrado? Quando eu me formei, é o seguinte. Eu, quando trabalhava com cacau, eu fui no congresso de cacau na Bahia, em Ilhéus. E fiz muita amizade com um cara, um ganês, um cara de Gana, que ele trabalhava em Roma, na FAO. E ele virou e ofereceu um emprego para mim na FAO, mas para eu ir ou para Cuba, porque eu trabalhava com café, ou para Cuba, ou para o Ceilão. Antigamente chamava Ceilão. Sri Lanka. Sri Lanka. Aí eu fiquei meio em dúvida e falei para ele, e eu recebi uma bolsa para ir para os Estados Unidos. O que você acha? Vou ou vou para os Estados Unidos? Ele era amigo mesmo, virou para mim, ele estava precisando de gente para ir para esses lugares, né? Virou para mim e falou, Amorim, vai fazer o mestrado nos Estados Unidos e aí depois você conversa comigo, porque inclusive eu posso te pagar mais você com mestrado nesses 2 lugares do que sem mestrado. Eu fiz o mestrado, eu tive nesse inteirinho em Roma, tive com ele lá, tudo, e depois eu falei para ele, olha, a Exalc me convidou para ser professor lá. Aí ele perguntou, quanto que você vai ganhar lá? Eu falei, isso. Ele falou, eu não posso pagar isso. Abração, tá, e ficou ótimo. Aí o senhor voltou dos Estados Unidos, depois do mestrado, e aí... Já comecei a dar aula naquele ano. De bioquímica. Em janeiro fui contratado, era aula de bioquímica. E aí já... E pesquisando café ainda, né? E ainda pesquisando café. Até 78, né? Eu entrei em 70 na escola, até 78. Em 77 eu comecei com álcool. Aí nessa época já tinha ali o laboratório, já tinha ali de pesquisa de café, e o senhor já tinha também os estagiários, o pessoal que trabalhava contigo ali. Cheguei a ter 11 estagiários. 11 estagiários. E foi nesse momento do estagiário que o senhor conheceu a Dona Vera? Foi, ela era uma das estagiárias. Dona Vera é a esposa do Dr. Henrique, mãe do Henriquinho, da Flávia, enfim. É a mulher que acompanhou o Dr. Henrique aí, e por toda a vida, né, doutor? Praticamente...
Me ajudou muito. E ela teve contigo aí lá no laboratório. O senhor não quer contar pra gente como foi conhecer a Dona Vera? Lá, ela chegando Então, para fazer estágio, a entrevista, Armando? Foi um negócio gozado. Porque eu tinha desistido de dar estágio para mulher. Aí você fala, não, mas o quê? Você é uma oferta, que é isso, é aquilo. Não tem nada que ver com isso. Acontece que as meninas que trabalhavam comigo lá tinham namorado. E os caras, fim de semana, é claro, queriam namorar, sair, tudo, né? Só que tinha algumas semanas que sobrava e eu não queria, vai parar o experimento, né? Porque às vezes se calcula os tempos dos ensaios e demora mais. E os caras não, sábado e domingo, tá bom, resultado. Aí eu comecei a perceber que aquelas que tinham namorado e ficavam... As pesquisas não andavam. Aquelas que não iam para frente, o namorado pesava. O namorado, né? Bom, resultado, eu falei, então eu não quero mais... Estagiário mulher. E aí me aparece a Vera, com aquela carinha assim. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Bateu de cara já assim, vamos dizer assim... De cara, amor, assim, paz. Não é amor, né? Mas tem um estralo diferente ali. Atenção. Aí eu pedi, você vai conversar com o Catani, que é o diretor do departamento. Mas não tinha nada de conversar com ele, Mas eu queria é o senhor que dava aval. Eu queria um tempo para pensar, né? Aí ela foi, aí o Catani virou para ela, eu não tenho nada a ver com isso, ele que decide tudo. Ela falou assim, acho que eu não vou nem voltar lá, porque acho que ele não quer. Mas aí voltou, e ela até hesitou em voltar e... ela ficou meio assim, né? Não sei se eu volto. E aí ela resolveu voltar. E aí foi, né? Aí depois de 3... E eu já estava com a viagem marcada para os Estados Unidos para fazer minha tese de livre docência. E aí, no fim, ou eu caso, ou ia perder, porque ela tinha um namorado, né? E eu não sabia. A ironia do destino. Eu não sabia que ela tinha um namorado, mas ela tinha. Depois que ela me falou. E foi ele que indicou ela procurar o senhor. Ele que falou, se você quiser aprender bioquímica, você vai fazer lá. estágio lá com a Amorim. Olha só. E aí, essa questão da Dona Vera, qual que foi o primeiro trabalho que ela fez ali? Ou o senhor já contratou ela de cara, ou fez algum teste, alguma coisa? Eu sempre fazia teste antes, porque depois contrata e depois, né? Aí eu falei, eu vou dar um trabalho chato, mas importantíssimo, que é a revisão bibliográfica. Hoje você vai no Google, vê tudo. Antigamente ia lá na biblioteca, pegava os livros lá, tudo. Depois de não sei quantos meses, ela aparece lá com os trabalhos, o nome do trabalho, a indicação e o resumo. Nossa, eu olhei aquele negócio e falei, vixe Maria, é essa aí mesmo. Bem feitinho, entregou. Com a letra, né, bem... Falei, é essa, né? Aí? Ela já estava pronta para ir de férias. E o namorado esperando ela. Eu não sabia que ela tinha namorado. Mas nessa época também não tinha nada, né? O senhor e ela também não tinha nada. Eu também, não tinha nada. Aí eu virei para ela e falei, você fica? Quer dizer, nas férias, né? E a mala dela já está no carro do namorado para ir embora. Ela ficou meio assim e falou, não, eu fico. Aí vai lá falar com o namorado, aí pegou a mala dela do carro. Desceu e voltou. Putz, foi assim que começou. E a Vera foi parceira do senhor, assim, já na época, nessa parte, foi estagiária, mas foi parceira, assim, nas pesquisas sequentes, né? Não foi, doutor? Sim. Ajudou aí no... Ela ficava num laboratório. No doutorado e tal. Isso que rendeu foi... Isso na livre docência, né? Ela foi junto com o senhor? O doutorado eu fui sozinho. Sozinho, tá. Foi na livre docência que ela foi junto com o senhor. Doutorado o senhor fez na Exalc, né? Foi. Aí o livre docência o senhor foi para os Estados Unidos fazer. A pesquisa eu fiz lá. E acabou de escrever aqui no Brasil. A tese de livre docência eu fiz metade em Ohio, eu no laboratório, ela no outro, e a outra metade... foi em New Orleans. Porque quando eu fui para lá, eu fui num congresso, quando você está duro, você tem que arrumar as bolsas, né? Aí o congresso, eu arrumei dinheiro, tudo, e fui para São Francisco.
Em São Francisco, eu encontrei o diretor de um laboratório lá de New Orleans, e que o cara trabalhava em polifenóis, como eu. Só que ele trabalhava com amendoim. E aí nós conversamos, fizemos uma amizade louca, ele falou, não, você vai para lá. Eu falei, agora eu não posso. Eu tenho que ir primeiro para Ohio, depois eu vou para lá. E aí foi o que eu fiz, né? Eu primeiro fui para Ohio, ficamos em 2 laboratórios, fizemos toda a parte de microscopia eletrônica e proteína. E aí depois fui para lá, porque o cara é especialista em fenóis, fiz toda a parte de fenóis em New Orleans, mais 6 meses lá. Doutor, voltando para o Brasil e voltando um pouquinho também na época aí, vamos voltar para a República. República, o senhor gostava de festa, mas eu sei que o senhor gostava de música também. Tem uma história muito legal para contar de uma banda que o senhor tinha uma participação, uma cantora muito famosa, aconteceu uns probleminha aí, conta pra gente. Não, os probleminhas não aconteceram, não, mas eu na minha juventude, né, dos 17, 18, entre 17 e 22 anos, lá em Ribeirão Preto, eu tinha 2 amigos, um da minha idade, que tocava cavaquinho, e o irmão dele, o Altamir, o Edinho, e o Altamir tocava violão. E o outro, Zé Augusto, sanfona. E tinha mais um outro, que eu não estou lembrado muito do nome dele, tocava baixo. E eles tinham um conjunto e tocavam 2, 3 vezes por semana, mas às vezes ficava a madrugada inteira. E eu... Tocava em Ribeirão e região ali, doutor. Tinham... Mas sabe o que é? Eles, os 2, eram filhos do Penha, que tinham máquinas agrícolas Penha. E eu me lembro até um dia que o seu Rubens, pai dele, virou para eles e falou assim, ou vocês decidem, ou vocês vão ser músico ou eu deserdo vocês. Quer dizer, não vão ficar. No fim, não deserdou, eles ficaram lá tudo, mas não se deram lá muito bem, não. Eles eram bons músicos mesmo. E outra coisa, eles se davam com toda a comunidade de músicos. Então, quando ia músico famoso lá em Ribeirão Preto, ou ficava na casa dele, se ele tinha muita amizade, ou... E eu me lembro uma vez... Tocavam junto com eles também? Cantavam junto? Nossa senhora, tocava a noite inteira. Até de o pessoal fala, fez banda, ela vai fazer a banda pro artista que vem e tal. Nem dúvida. Compunha, legal. Nem dúvida. E uma das vezes foi Elis Regina que foi para lá. Que estava no auge da carreira. Estava no auge. Então ela lotou o Maracanã lá. Nós temos um estádio lá, lotou o Maracanã. E nós fomos para lá. E ela... foi dormir lá na casa do Edinho. E depois, quando saiu de lá, nós fomos para casa do Edinho e continuou, né? E aí com eles tocando. Esse Edinho gostava de música também. Esse Edinho gostava de música. Gostava e tocava um cavaquinho. Eu gosto ele bastante. Tocava o brasileirinho aqui atrás, ó. Olha só que legal. Entende? Muito cavaquinho e tal. E o irmão dele no violão, acompanhando no espetáculo. E aí eles, Regina foi e tal, e dormiu lá. E no dia seguinte, eu estava com um Fusca novinho. Tinha ganhado do meu pai. No dia seguinte, ela ia para São Paulo. Porque ela tinha um programa do Roberto Carlos. E aí, eu vinha para Piracicaba, né? Não é o mesmo caminho, mas metade era o caminho. Mas era Elis Regina. Era também, metade, né? metade era. Aí eu falei, Edinho, você vai pagar um cara para levar ela lá em São Paulo, tudo? Para mim, você não precisa pagar nada, eu levo, né? Aí combinamos. E aí chegou no dia cedo lá, no dia seguinte, eu passei lá, peguei ela e fui embora, com o Fusca novinha. Poxa, saí de Ribeirão, tem Santa Rita do Passa Quatro, né? Depois estava... Pô, naquela montanha do Santa Rita, tinha um pedágio, eu parei no pedágio, o cara falou, acho que tá vazando óleo aí. Eu falei, puta. Mas tinha que acontecer. E eu tinha que deixar ela em São Paulo para o programa do Roberto Carlos. O horário ali, ó. E ela me falou, não, ó, vamos que você vai... Aí eu ia ficar lá dentro, Roberto Carlos, pô, ele estava no máximo, né? Falei, não, eu não posso perder essa de jeito nenhum, não. Vamos embora, né? Pô, e me acontece essa. Aí parei num posto, consegui chegar no posto, e aí liguei pro Edinho, falei, Edinho, olha só o que aconteceu. Ele falou, não, pode deixar que eu arrumo.
Aí arrumou um carro lá, um táxi, não sei. Foi lá, pegou ela e a companheira dela lá, a empresária dela lá, sei lá eu, e foram embora para São Paulo. E o doutor sozinho, com fusquinha, novinho, vazando óleo. Não conheceu o Roberto Carlos? Aí o cara não pôde consertar no posto, ele falou assim, ó, a sugestão minha, leva umas 3, 4 latas de coisa. De óleo e vai colocando. Vai pondo. O pior, no dia seguinte, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, que eu tinha uma festa lá, no Rio. Eu era festeiro, né? Olha só, de Ribeirão para São Paulo, para o Rio. A sorte, gente, os amigos, você ter amigos. Né? E eu tinha um mecânico da Fox, que era um cara que ninguém gostava dele, mas era um excelente mecânico. E ele, não sei, parece que me adotou. Né? Ele tinha amizade comigo, eu chegava lá, ele punha todos os outros carros, né? E punha o meu. Eu cheguei lá de tarde e falei, amanhã eu tenho que ir para o Rio. Ele trabalhou a noite inteira no meu carro e consertou. Ele falou, não tem mais perigo não. Eu soldei bem tudo, fiz teste e tal. O cara pode ir tranquilo. Pode, manda o braço. Até hoje eu lembro desse cara e tudo. Então foi um episódio assim fantástico que eu não esqueci. Marcou. Interessante essa questão, né? Acho que é importante a gente leva para a vida, né? Essa questão das amizades, né? Dos amigos, né? É uma coisa que a gente sempre conversa em casa. Eu converso com o Igor, a gente tem muitos amigos, né? E a gente tem que ter aqueles que a gente pode confiar realmente, né, doutor? São pessoas que às vezes fazem diferença na vida da gente. Então, eu acho que essa questão da amizade é um negócio também que acredito que tenha marcado muito a vida do senhor, né? Nossa. Coisas assim realmente boas que a gente tem que estar sempre agradecendo por ter, né? É verdade. Aproveitando, né, já que estamos falando de amigos, já lembrei dos amigos meus que tomam também uma cachaçinha, alguns tomam numa talagara, gostam demais, né? E queria saber como que a cachaça entrou na vida do senhor. Que hoje o tema nosso aqui, né, Armando, é a cachaça. A gente está aqui, eu estou vendo o copo tá vazio. Eu acho que a gente poderia até fazer um brinde, né? Eu vou encher o copo para vocês. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Enquanto o Amorim conta para a gente... Da cachaça, das bebidas destiladas. Então, eu trabalhava com álcool, né? E não com bebidas. Teve uma ocasião que um dos maiores consultores de destilarias nos Estados Unidos, ele ouviu falar da gente e tudo, e falou assim, olha, eu vou fazer um congresso sobre fermentação e destilação, porque ele era mais destilação. Da parte de destilação. Ele montava destilaria, fazia projeto e tudo. Em Guadalajara. E gostaria de te convidar para você apresentar um trabalho, essa parte sua de medir as coisas, da fermentação e tudo. Eu falei, tudo bem. Ele me pagou a passagem e eu fui. Bom, chegou lá, não tinha muita gente, não. Tinha umas 40 pessoas, mais ou menos. Fui num hotel, um negócio fechado, e ele então apresentou o negócio dele. Eu apresentei o meu sobre fermentação. Só que eu sentei, por um acaso, junto com o Henrique Legorreta. O Henrique Legorreta, nessa época, ele era gerente. A Cuervo tinha 2 destilarias, Camichines e a La Rorrenha. O Luiz, que era um argentino, tomava conta da La Rorrenha. E o Henrique? O Legorreta da Camichines. Os Camichines. E o Henrique, a irmã dele, era casada com o Beckman, que era dono da Cuervo. Eles eram, naquele tempo, em 2 irmãos. Depois, o que era casado com a irmã dele, acabou comprando a parte do irmão. Eu não sei, ele e mais uma firma dos Estados Unidos. Compraram aí. Aí, sentei lá perto dele, apresentei o trabalho. Ele virou para mim, eu estava com o Fernando Bordonal, que eu levei. Da Vale do Rosário. Da Vale e com... Rômulo. Com lá da usina da Pedra. O Rômulo da Pedra. E ele falou para mim, você não gostaria de visitar uma destilaria? Porque o congresso, no segundo dia, não tinha muita coisa para fazer. Aí nós fomos falar com o cara que organizou o congresso, falou,
será que não poderíamos ir à tarde, já que não tem muita coisa? Ele falou, não, terminamos agora na hora do almoço, vocês vão. E aí nós fomos. Então foi o Henrique Legorreta, eu e os dois. O Rômulo e o Fernando. O Fernando Bornonão. Foram para Camixines. Visitamos tudo. E eu vi que tinha muita coisa, principalmente na área de controle e tudo para fazer. E na volta, nós viemos conversando, né, sobre isso aí. E aí ele falou assim, nós temos outra destilaria também, né? Eu gostei muito das suas observações, sugestões. E eu gostaria de contratar você como consultor nosso. Mas para as duas. Aí eu falei, negócio seguinte. Desafio interessante, né? Eu entendo bem de fermentação, entendo bem da parte analítica, mas não existem duas destilarias iguais no mundo. E eu acho que foi isso que pegou ele, porque ele conhecia as duas. Uma era ele que tomava conta, outra não era. Mas ele sabia que as duas eram diferentes, né? Aí eu falei, deixa eu aprender bem numa delas, inclusive o pessoal que trabalha com vocês. Porque não é só a parte técnica, tem a parte do pessoal também. E aí depois, no ano seguinte, se vocês gostarem, a gente vai para outra. A gente vai para outra. Parece que eu ganhei ele nisso. Porque se fosse um cara mais afobado, não, pegar duas já, né? Eu falei, não, vamos aprender direito, né? Passa essa questão de humildade também, que é fantástica, não, né? Mas, quer dizer, né, doutor? Eu sempre fui assim, né? Exato. Eu não dou passo maior que as pernas. Aí fizemos muita coisa lá, conseguimos melhorar o rendimento, tudo. E aí no ano seguinte pegamos a outra. Foi para outra unidade. E a tequila nessa época? Era boa? Foi que o senhor conheceu? Era boa? Porcaria. Nossa, era uma dor de cabeça. E foi o Henrique, um dos caras, porque ele entendia destilação. Ele era engenheiro petrolífero, então ele entendia para bolo de coluna, tudo, né? Então, melhorou muito a qualidade na coluna também. Foi nessa época que houve a revolução, que melhorou, houve uma revolução na produção de tequila que fez a qualidade da tequila Eram se duas elevar. coisas, a parte de fermentação e a parte de destilação. A parte de fermentação, a fermentação era 35, 36 horas ou mais. Nós passamos para 16 horas, trabalhando com mais fermento e com centrífuga. Dobrou a produtividade. Nossa, a Coir foi a primeira que teve centrífuga lá, né? E não piorou nada a qualidade, nem nada. Até melhorou, porque a fermentação deles era muito contaminada, então cada hora eles tinham um negócio diferente. Essa questão da contaminação, a primeira vez que eu tive no México com você, com o Kiko, o Rudimar estava junto, o Henrique, né, o Henriquinho, conversando dessa questão de tequila, Armando. O pessoal tinha lá, e bebida, a gente conversou um pouco, bebida é um negócio que é muita paixão envolvida, muita história, né? Muito romantismo envolvido. E tinha um pessoal lá, a gente até comentou e brincou, que o pessoal se gabava dessa questão da contaminação, né? O cara olhava a contaminação na dorna aberta, tal, tanque de fermentação, a tina. Se não tivesse uma capa de ácido lático em cima ali, o cara... Uma nata branca, Uma né? nata branca, o cara achava que aquilo lá... A fermentação não estava boa, né? Na verdade, eles trabalhavam com contaminação altíssima, né, doutor? Então, e era um negócio que, assim, eles vendiam isso como sendo benéfico, né? Pode até ser que tenha bactérias que dão trazem... um buquê e tal. Então, mas só que você então teria que isolar essa bactéria Exato. e inocular, como faz a Bacardi. Faz controlado. A Bacardi faz controlado, isso aí, então. Em vinho faz isso também, né? Coloca uma bactéria depois da fermentação para diminuir a acidez. Essa seria a fermentação secundária. Exato. Mas tem gente que já coloca no junto com a começo. levedura. Mas Tudo não é muito Saccharomyces controlado, né? cerevisiae, é uma outra espécie. Legal. E aí, então, o senhor começou a aprender de bebida destilada, foi com a tequila, né? Foi. E aí, você vindo para o Eu Brasil... não costumava beber destilada. Na minha juventude, eu bebia uísque, mas foram uns 5 anos, 7 anos só. Depois comecei com vinho, né? E aí o senhor voltou para cá, aí teve alguma relação com a gente chega na cachaça que está aqui, quando o senhor retornou da tequila? Nós demos assessoria um pouco, já faz uns 20 anos, para 51.
Mas depois não prosperou e ficou por isso mesmo, né? Mas ficamos um ano lá. Mas o que fez Mas o a parte senhor de controle. aprender a gostar da cachaça foi a melhoria da qualidade da não cachaça. tem nem- Foi essa aposta que o pessoal fez, né, de qualidade, né, doutor? Nós tivemos um amigo... A Cuervo acho que começou lá, acho que o pessoal aqui do Brasil também acho que percebeu, né, que precisava modernizar o produto, né, doutor? O mundo. Exato. O mundo começou a ter sucesso com bebidas menos fortes. Entendi. Entende? Mais suaves. Né? Ou seja, Então, um movimento mundial tudo, aí foi de... tudo. Foi em vodka, foi em rum, foi em tudo. Chegou na cachaça nossa. Na nossa cachaça. E aí o senhor começou a apreciar a cachaça aí depois Então, dessa evolução toda. Depois, isso aí é mais recente, né? Cachaça comigo é mais recente. É coisa assim de 5 anos, 7 anos. 10 anos atrás, o Maurílio tem um amigo dele que produzia uma cachaça muito boa. Ele até me deu uma garrafa e eu cheguei a comprar. Ele foi considerado uma das 10 melhores cachaças do Brasil e tudo. Mas depois que o André pegou aí, ele e o Fernando Novaes... O André Alcardi aqui na Exalc, né? Fernando Novaes. E aí a tese de doutorado do Alcardi foi barris, né? Barril, madeira francesa, carvalho americano, e colocando os dois juntos, tal, foi a tese de doutorado dele. Aí veio essa preciosidade, que eu acho uma preciosidade, isso aí. Então aí me veio o gosto, quer dizer, é coisa de 5, 10 anos para cá, né? E tem hora para tomar cachaça? Tem um ritual para tomar cachaça, doutor? Não, olha, esse negócio é o seguinte, se você quiser fazer essas coisas, tudo bem. Agora, esse copo aqui é realmente o copo de cachaça, né? Tem até aqui uma dose, né? Que a gente... Eu conheço uns amigos que tomam na talagada mesmo. E vira. Então, tem tem duas coisas. Depende. Se você está conversando, tal... Picadinha, tal, né? Uma cachaça boa, assim. Agora, se você tem um costume, ou chega num fim de semana, antes do almoço, porque dá fome você comer um negócio desse, não dá? Dá fome, então você pega Fiz o teste toma uma talagada, entende? Então depende da ocasião. Ou seja, não tem um jeito certo. Isso aí para mim, né? Entendi. Eu... É porque a gente vê, né, aquilo que a gente já até conversou algumas vezes, né? O pessoal tem um ritual para ver se a cachaça é boa, mas não é que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Questão de olhar as lágrimas da cachaça, não ter um copo específico para você testar o aroma, enfim. No dia a dia... Tá, só que num copo desse de aroma, difícil. Você tem que ter um copo especial. Sim. É outra coisa. Um copo meio parecido com vinho, para você, né, ter. Então, eu acho o seguinte, se você quer ver as qualidades da cachaça e tal, você pode usar um copo diferente para você sentir essas coisas com maior intensidade, né? Quer dizer, não é meu caso. Eu geralmente... Eu às vezes ponho até, só mais para, sei lá, eu relembrar. Mas eu geralmente tomo num copinho desse aí mesmo. E cachaça tem alguma coisa que nem o vinho, tem muita questão de harmonização, né? O Armando também gosta de vinho. Você harmoniza um certo tipo de vinho, uma uva com queijo, outra com... Enfim. Cachaça tem disso também, doutor? Ou é algo que esse negócio harmoniza com... vai bem com tudo? É cultura, né? Então, exige um estudo assim, muito detalhado de gente que conhece, né? Eu já escutei falar, mas eu não tenho competência para virar e falar isso. Para mim, uma cachaça boa vai com tudo. Vai com tudo, legal. Eu acho interessante também, e a gente até conversou um pouco, a questão de Piracicaba, né? Você tem a festa lá na Rua do Porto, tal, que é a festa da cachaça e do peixe frito, né? Pô, tá harmonizando com o peixe frito, né? Aí você vai tentar entender, né? Antigamente você tinha fartura de peixe ali no Rio e você tinha engenho também, né? Então, pô, era o que o cara tinha ali à disposição, né? Então, eu queria só fazer um parênteses aí. Isso eu. Tomar junto com certas comidas
eu acho que às vezes fica um pouco forte, né? Principalmente, por exemplo, uma cachaça envelhecida e comer um peixe junto. Aham. Agora, antes eu acho que vai bem. Que vai bem. Vai bem. Entendi, legal. Mas junto, às vezes não vai. Aí eu vou preferir um vinho, ou um vinho branco, ou um vinho tinto. Eu conheço amigos que vão tomando junto com cerveja mesmo. Como o pessoal faz. dando Não, eu picadinha. tomo junto com Uma cerveja. picadinha com cerveja. Dá uma prise boa, né? Mas, O Bruno falou que harmoniza com azeitona, cachaça. Enfim. Nós vamos trazer uma pessoa de destilação de Nós cachaça vamos trazer ainda aqui. para falar de harmonização pra gente, doutor. ué, a Aline Aí, ó. Vamos trazer para conversar Vamos ali convidar a Aline de pra harmonização de Aline, cachaça. ela entende de destilação e harmonização. Legal. É isso daí. Muito bom. Viu? Acho que tá na hora da gente brindar, não tá? Vamos fazer um Vamos brinde, continuar então. a entrevista, não, doutor? Vamos, Saúde, né? Sucesso. Sucesso pra gente. Strix One. vamos lá. O Edinho toma na talagada. Pois é. Ih, papai. Não tem muito controle pra essas coisas, não. Não, mas, Eu gosto Já demais. percebi. mas o histórico do Edinho também é um histórico bom. A mãe dele. Eu nasci no bar, né, gente? A mãe dele trabalha com. Eu nasci com atrás, bar, né? eu Com nasci atrás do lanchonete. balcão, eu vi o pessoal bebendo e alguns faziam cara feia, outros faziam que Que delícia. delícia. Mas essa é pra fazer. Que Essa delícia, né? Essa é uma delícia, dá água na Não boca. queima. Essa é daquela lá que você tem que tapar o nariz pra não dar água na boca, pra não diluir ela. Essa foi boa. Que essa aqui é de qualidade, realmente. Doutor, voltando então. O senhor estava nos Estados Unidos. A pessoa mais importante estava com o senhor na época lá, que era a Vera, que estava te ajudando e tal. Mas teve uma pessoa importante para o teu andamento da carreira, que foi lá visitar o senhor e fez o senhor ter entender e entrar no setor sucroalcooleiro. Conta pra gente essa história, que é muito interessante e importantíssimo para o setor. Essa mudança do café para as fermentações, Fermentações. né? Para a usina, para a destilaria. Quando eu estava lá, eu ainda estava mexendo com compostos ligados ao café, né? Mas eu já estava pensando, quer dizer, a gente já tinha contribuído bastante e no meu entendimento, quer dizer, essa contribuição poderia já chegar à prática. Eu fui em vários congressos, né, do IBC e explicando esse negócio e tal. Quer dizer, você fazer um café de qualidade cientificamente ali, ó, você faz assim, assim, Já tinha assim, achado a questão da relação da enzima, né? Um negócio... E outras coisas também, sais, tudo, Adubação. café despolpado, tudo, efeito da adubação, né? Então eu estava já satisfeito. Você vai falar, mas então você sabe tudo? Não, não é. Eu fazia já, sei lá eu quantos anos, 10 anos que eu estava trabalhando nisso e tudo. Eu estava querendo mudar, eu gosto de campos novos, né? Desconhecidos. Desafios. Aí o Maurílio teve lá em Maurílio New Biagi, Orleans, né? Teve lá em New Orleans e viu, eu às vezes levantava 1h para as 2h da manhã, tirar um eletroforese que estava lá, né? Trabalho que eu estava fazendo. Falou, você já pensou esse cara, né? Depois ele me falou, esse cara trabalhando com fermentação alcoólica, nós estamos essa dedicação toda aí, álcool, né? E tudo. E aí ele veio e falou comigo, né? Depois. E aí e me deu a oportunidade de começar a dar assessoria lá. Isso na Santa Elisa. Santa Elisa. Comecei lá na Santa Elisa, mas antes de dar qualquer palpite, eu fiz um levantamento total de todos os dados que eles tinham e fiz análise estatística. E mesmo com a metodologia que eles tinham, tudo, que eram mais rudes, mas mostravam a realidade. Mostrava a direção. Aí eu fiz análise estatística e já encontramos uma porção de coisa que já servia para nortear, né? E era fácil fazer análise estatística naquela época, doutor? Não, era mais complicado. Eu peguei Humberto de Campos. Hoje a gente faz assim, né? Hoje faz assim. Minutos, Pra hoje chegar segundos, nisso software aí, assim. Chegar nisso aí foi duro. E análise estatística, você sabe, né?
se você quiser, você prova qualquer coisa. Uhum. Então, você tem que ser muito sério, honesto e ter competência para você escolher a análise, o programa que vai te dar um resultado mais puro, o verdadeiro possível, né? Então, o Humberto não tinha nem computador aqui naquela época que dava para fazer. Eram milhares de dados, ele levava esses dados para São Paulo, fazia lá, voltava aqui. São Paulo é onde ficava o computador. Lá na Tinha que USP, levar em São pra lá. Paulo. Nossa. E aí ele fazia os gráficos, né? Ele tinha equação só, vinha com a equação, ele fazia os gráficos num papel com Milimetrado? lápis, nem milimetrado, ele punha lá. Né? E hoje está o que a gente sabe aí, né? O que a gente fazia em uma semana antigamente, hoje faz em segundos. Segundos, até correlação Segundos, múltipla, né? E outras, né? E foi isso que ajudou lá no entendimento do início, doutor? Isso aí foi a base, porque a maior parte do pessoal vai dar assessoria e fica em palavras, não mostram números. E eu mostrava números, eu pegava as análises, as produções, as eficiências, né? E mostrava números. Olha, isso aqui está ruim, vai ter que investir, ó, tanto aqui. Mas você vai pagar em tanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tinha coisa que em 3 meses você pagava. E quando vocês fizeram essas correlações lá, quando o senhor conduziu, o que vocês encontraram, assim, de impacto, assim, problemas assim, que a gente tinha que foi nítido na correlação, na Primeiro, estatística? temperatura. Ninguém controlava a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, o rendimento caía. Temperatura da dorna, né? Da Dorna. fermentação. E com temperatura vem contaminação. Contaminação. Os dois pontos As aí duas que... coisas, acabou. Agora, quanto que eu preciso? A fermentação naquele tempo na Santa Elisa era 24 horas, 22, 25 horas, com 6, 7% no máximo de teor teor alcoólico. Como é que você vai calcular a quantidade de água que você precisa a determinada temperatura para manter a 33? Eles trabalhavam com 4% de fermento na dorna. Eu falei, Maurilinho, nós vamos ter que fazer pesquisa em escala industrial, porque em laboratório não dá. Então nós vamos ter que ir passo a passo para descobrir quanto, porque eu não sei. Como é que eu vou saber? Qual que era o eu melhor? com 6%, ou 8%, ou 10% de fermento na dorna, que vai quantas mudar horas de vai ser horas? a fermentação? Você tem que fazer. E aí que nós fomos? Colocamos mais serpentina, fizemos mais torre, para diminuir a temperatura da água. E aí foi. Nós levamos, se você pegar as análises lá da Santa Elisa, para otimizar a rendimento assim, perto dos 88%, 89%, 90%, foram 10 anos. Então, cada ano Saiu eu de dava quanto? um passo. Saiu de quanto, doutor? Quando vocês começaram a trabalhar, era quanto? Chegou em 88, 89? 80%. Era 80% e chegou. 80%. Doutor, tenho certeza que os ouvintes nossos vão querer saber essa resposta, a pergunta que eu vou fazer para você. Uma outra pergunta que está muito na moda é pivotar, ou seja, aquela mudança radical na vida. E nesse momento da vida do senhor, o senhor deu essa pivotada. Estava com a carreira muito consolidada como um pesquisador na área de café e pivotou para uma área totalmente nova De fermentação. de Alto O senhor já até comentou que o desafio foi uma das coisas que levou a essa mudança. O senhor imaginava que o senhor ia conseguir chegar na onde o senhor chegou hoje? O setor ia visualizar o senhor como visualiza hoje? Não. Vou te explicar o negócio. O Maurilinho deu essa ideia e tudo. Mas uma outra pessoa que eu devo é o Zé Paulo Stupiello. Porque o Zé Paulo sempre foi o presidente da Stabia por aqui. E ele fazia cursos. E ele pegou um dia, isso lá em Limeira, e me pediu para eu fazer uma apostilha que nós temos até hoje sobre fermentação alcoólica. Então eu fiz uma revisão de tudo que o Brasil tinha feito
inclusive os nossos testes, e apresentei lá. E foi essa apostila, isso aí, que aí começou, né? Porque eu comecei na Santa Elisa, logo depois a Vale e a Pedra quiseram assessoria, e aí fiquei uns 3, 4 anos só com eles. Mas depois desse curso aí, que eu já estava com as 3 usinas, aí a coisa pegou, porque ele convidou gente da Estado e do Brasil inteiro, né? Então eu devo muito ao Zé Paulo também, a primeira puxada para a Fermentec ser o que é hoje. Muito legal, né? Vale para os nossos ouvintes uma outra palavrinha aí. O senhor tem muita gratidão, né? O senhor falou de vários amigos que contribuíram na sua vida, e o Stupiello, que, assim como o senhor, são pessoas muito conhecidas, são personagens do setor, e ele contribuiu muito para o seu crescimento profissional, né, e, consequentemente, o crescimento da Fermentec. Não, e dúvidas também. Ele e o Gel de Almeida Lima, eles foram meus professores quando eu estava na escola. E eu, toda vez que eu tinha... Né, eu sabia a coisa na teoria, mas na prática, você tem que unir essas duas coisas. E só com o tempo que acontece. O Gel também, eu tinha dúvida, às vezes Zé Paulo não estava aí, eu ia lá, conversava com o Gel, tudo. No livro do Urgel, o senhor escreveu quantos capítulos? Então, ou uma coleção? Dele, eu escrevia a parte de bioquímica. De bioquímica. Eu, na época de estudante lá, de bioquímica e tal, e começando, buscando alguns livros, um livro do Urgel. Ele me pediu para escrever a parte de bioquímica. E o Dr. Henrique tem lá falando da parte de bioquímica, fala de fermentação e tal. Legal. Bastante interessante. Legal. Bom, bastante história, né, Armandão? Dr. Henrique, muito obrigado novamente. Esse programa 2 aqui foi um programa assim, bastante interessante. E a gente nem chegou a falar ainda a fundo de Fermentec, hein? Nós falamos aqui do início, da primeira assistência técnica, vamos dizer assim, lá com a Santa Elisa, depois com a Vale, com a Pedra. Tem muita história para a gente contar. Eu acho que vem mais um programa aí, não vem, Armandão? Vem mais um programa. E eu também quero fazer um comentário para a gente finalizar aí, Edinho. A mensagem que o Dr. Henrique deixou de pivotar, de mudanças, novos desafios, eu tenho que falar que eu estou nesse momento da carreira também. O Éder também me confidenciou isso, que a gente está fazendo uma mudança na nossa carreira, trazendo esse novo produto para vocês, ouvintes, que é o Strix One. E a gente tem que agradecer também o Dr. Henrique, Exatamente, que está apoiando esse projeto novo. Então, é isso daí, bola para frente. Eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso nesse novo projeto e manter o nível de excelência que a Fermentec sempre teve. Vamos continuar trazendo técnicos aqui da Fermentec, do setor, no programa de Papo pro Arco. E vem muito mais história aí. Nós vamos falar de carneiro com quiabo, nós vamos falar das reuniões anuais, dos clientes, né, doutor? Tem muita evolução para a gente trazer ainda, né? Vamos trazer o Henriquinho para conversar com a gente aqui, colocar pai e filho. O Henriquinho hoje, que é o presidente da Fermentec, também tem conduzido muito bem a nossa empresa, está apostando na Strix, assim como nós, a nossa comunidade para o setor, né? E o objetivo nosso é esse, é trazer conteúdos de qualidade, democratizar o conhecimento, entregar para você, ouvinte, esses conteúdos para que você possa utilizar no seu dia a dia, na sua vida, para que você possa se desenvolver junto com a gente. Nos siga nas redes sociais, né, Dinha? Na nossa plataforma. Deixa o like, curta, compartilhe, curta o nosso podcast, né, doutor? Estamos em podcast também, olha só. Os nomes, né? Você viu? Quem diria? Diferentes. Quem diria? Eu só queria... Você falou no negócio, ar novo sempre renova e dá uma nova atitude na gente. É o que a Fermentec está passando agora. É ar novo, é verdade. Que é ideias novas e vem para ficar. A gente agradece, doutor, novamente. E a gente te espera no próximo programa. A gente agradece o nosso ouvinte. Até mais, pessoal. Espero que tenham curtido. Nós curtimos muito. Até a próxima. Em terra. Vamos lá.